Salve galera do oitavo ano, espero que todos estejam bem, todos estejam seguros, que é o mais importante, né? Seguinte, vamos para mais um vídeo explicando a atividade. Essa atividade é para ser entregue dia 17 de julho, então tem bastante tempo aí para vocês realizarem com calma, tá bom? O objetivo aqui é explicar o que? A vinda da família real portuguesa para o Brasil e toda a sua corte, tá certo? O que nós vamos perceber aí? Nós vamos perceber que essa atividade ela vai de encontro àquilo que nós já havíamos estudado. Nós já vimos o que? O exemplo da independência da América Espanhola, nós vimos o caso da independência do Haiti e agora o caso do Brasil. Tá? Esses três modelos eles se diferem, porque o modelo de independência da América Espanhola se deu pelos colonos crioulos, né? Aqueles que são descendentes de espanhóis nascidos na América, ok? Que decidiram romper com a metrópole e assim fizeram o processo, que foi através de muita luta, muita conquista. Nós vimos o exemplo de Simão Bolívar nas atividades anteriores. Nós temos um outro modelo, que não foram os colonos que fizeram a independência, e sim os escravos no Haiti, tá? E foi muito violento, foi muito sangrento. Vocês estudaram na semana retrasada sobre isso e viram como se deu esse processo. O terceiro modelo é aqui o Brasil. O processo brasileiro de independência ele se dá um pouco antes de 1822, né? Ele se dá na conjuntura que estava acontecendo entre as metrópoles e as colônias. Como assim, professor? Na Europa, as metrópoles europeias estavam lutando entre si, principalmente motivados pelas guerras napoleônicas. Napoleão estava dominando alguns reinos na Europa. Tá? E Portugal, para fugir de Napoleão, essa é a grande verdade, ele veio para o Brasil. Tudo bem? Aqui onde era a sua colônia. Então, primeiro ponto, eu vou trazer para vocês duas fontes, fonte 1, fonte 2, tá? Sem queimar a largada para mostrar lá depois. Essas duas fontes, elas se relacionam o seguinte, para responder a questão A e B. No textinho aqui está falando que Portugal não tinha como sobreviver sem o apoio de alguém que fizesse frente a Napoleão, ou seja, que tivesse militarmente forças para combater o exército napoleônico. Então, quem foi o parceiro de Portugal aí contra Napoleão? Foi a Inglaterra. A Inglaterra tinha um poderio naval, ou seja, navios muito avançados para a época, onde Napoleão não conseguia chegar e fazer frente. Então, com o apoio da Inglaterra, Portugal manda sua corte, manda sua família para a colônia aqui Brasil. Tudo bem? Então, na A, vocês vão analisar a fonte 1, texto, e a fonte 2 aqui, essa imagenzinha, e vocês vão descrever o motivo que levou a corte e a família real portuguesa para se mudar para o Brasil. Até agora eu falei, claro, foi o conflito, foi o medo, foi a fuga da família real de Napoleão. Esse conflito vocês vão descrever. E B, qual foi a atuação da Inglaterra? Qual que é a atuação da Inglaterra nesse processo? É proteger com sua esquadra, com seus navios, a família real chegando aqui no Brasil. Só que a família real chega aqui no Brasil e aqui o Brasil é uma colônia, onde o principal atividade comercial aqui era a plantação. No caso, cana-de-açúcar, tabaco, café, tá certo? E a família real, ela não tem dificuldades de se instalar. Então manda trazer artistas, manda trazer produtos manufaturados de fora. Em 1808, o Dom João VI assina a abertura dos portos, ou seja, o Brasil se torna uma colônia aberta a receber mercadorias de fora. Quando fala produtos manufaturados, é sapato, é roupa, são móveis, tá certo? Coisas vindas de fora para abastecer aqui a colônia, tá bom? Então, um dos artistas que vem para o Brasil é o Debré, o francês Debré. E ele pinta esses quadrinhos aqui, ó, da fonte 3, da fonte 4 e da fonte 5, tá bom? Ele retrata, através dos seus quadros, o povo brasileiro, ou seja, as pessoas que habitam aqui a colônia.
Então, o que eu vou pedir para vocês analisarem aqui? Eu quero que vocês analisem essas imagens e vejam aqui como Debré retrata a corte, os indígenas e os negros. Então, vocês vão comparar as condições de vida desses três grupos, tá bom? E vamos descrever aqui, ó. Lembrando que vocês vão poder escrever no próprio documento Word, ou se vocês forem escrever na folha de caderno, uma folha à parte, somente a resposta. Então, como é que o artista descreveu, né, a corte aqui em cima, bonitinho, né? Como é que eles viviam, como aparentemente eles viviam, a impressão de vocês, como os indígenas estão sendo tratados nessa imagem, e como os escravos negros africanos trazidos aí estão sendo recebidos nessa imagem, tá bom? E aí, depois que você fez isso, acho que a parte mais relevante do trabalho, a parte mais trabalhosa, vocês vão ter que pesquisar reportagens, tá bom? Sobre as condições de vida da população indígena e negra no Brasil na atualidade, ou seja, 2020 aí. Como que nós temos a questão aí do racismo e do genocídio indígena. Até outro dia aí aconteceu o assassinato do rapaz negro nos Estados Unidos, né? Todas as vidas negras importam, vocês com certeza acompanharam isso, vocês podem pegar esse exemplo, vocês, aliás, devem discutir esse exemplo, tá bom? Pegando essa reportagem, vocês vão lá, coloca lá a informação. Depois eu quero que vocês escrevam um parágrafo dando a opinião de vocês, justificando, né, essa condição. Que condição? Por que os negros hoje eles são tratados dessa forma? Será que isso é uma herança colonial? Será que isso é reflexo da escravidão? O racismo ele faz parte de tudo isso? Obviamente que sim. Então eu quero que vocês reflitam sobre isso e escrevam aí um parágrafozinho para mim, tá bom? Então, como vocês veem, 4 perguntinhas muito simples. Descrever aqui a fuga da família real para o Brasil, fugindo de Napoleão, a contribuição da Inglaterra protegendo a família portuguesa, descrever as imagens da corte dos indígenas e dos negros e pesquisar algo relacionado à população indígena e negra. Beleza? Lembrando que isso é um processo. Nos futuros vídeos eu vou passar para vocês todo o processo de independência do Brasil. Esse é apenas o começo, tá bom? Qualquer dúvida, por favor, me falem. Por favor, me chamem, vocês têm meu contato no WhatsApp. Valeu, muito obrigado.